Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí à página do Recife 500 anos, para essa conversa que a gente vai ter daqui a pouco com o Guilherme Cavalcante. A gente está na página do Recife 500 no Instagram. Eu quero pedir a todos vocês que convidem, que chamem amigos, familiares, colegas de trabalho, todo mundo que tem interesse aí no futuro da nossa cidade, de conversar sobre o Recife, para seguir a gente, porque a partir de hoje a gente ainda vai ampliar ainda mais essa nossa conversa, essa nossa aproximação, para que a gente discuta com vocês, e quanto mais pessoas tiverem nesse debate, melhor. Qual é o futuro dessa cidade, o que é que a gente pretende que o Recife seja no futuro, e estamos falando aí de um futuro que não está muito longe. Recife completa 500 anos em 2037, né? A gente tem um desejo de cidade que está materializado num plano que foi elaborado pela Ares, e esse momento, que a gente considera um momento de retomada desse nosso diálogo, ele coincide também com um período que naturalmente os debates eles se dão de forma mais, vamos dizer, acalorada, mais próxima. As pessoas começam a pensar um pouquinho na cidade. A gente tem uma eleição municipal aí pela frente. A gente vai eleger o prefeito ou prefeita que vai governar o Recife pelos próximos 4 anos, e os vereadores e vereadoras que vão discutir as leis, aprovar, enfim, tudo que vai influenciar na vida das pessoas pelos próximos 4 anos. Então, a gente precisa estar muito atento a esse momento. É importante que nesse momento, a gente também se junte mais um pouquinho e converse sobre a cidade, né? E não é conversar apenas ou debater apenas ou externar apenas o que o prefeito ou prefeita quer fazer nos próximos 4 anos. É como ele vai assumir um compromisso com a cidade, com o futuro da cidade, com os jovens e crianças, sobretudo, da cidade, no que está materializado nesse Recife 500 anos. O Recife 500 anos, o plano que a gente chama carinhosamente aí de REC 500, ele foi elaborado pela Ares, Agência Recife para Inovação e Estratégia, que é uma entidade, uma organização da sociedade civil privada, sem fins lucrativos, que nasceu do desejo e, na verdade, do anseio de algumas pessoas, de um grupo de pessoas da cidade, da gente retomar e preencher uma lacuna no que se referia à questão do planejamento de longo prazo. A gente tem planejamentos de 4 em 4 anos, os PPAs, os planos plurianuais. A gente até tem planejamentos com um período maior, né? O plano diretor, a lei de uso do solo, são leis, né? São marcos regulatórios e leis que têm um prazo maior, né? A gente poderia chamar de médio a longo prazo, mas são leis que dizem respeito ao urbanismo, né? A legislação urbanística da cidade. E o Recife 500 anos, além de ser mais do que isso, né? Porque a gente trata aqui de questões como saúde, educação, empreendedorismo, meio ambiente, primeira infância, urbanismo, obviamente, a gente tem a missão de ser guardiã, né, da estratégia da cidade, né, que foi definida e elaborada por um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas, né, representantes aí de organizações sociais, de movimentos sociais, de entidades de classe, da academia, de especialistas, da população em geral participou. Só que esses 5.000 eles podem ser multiplicados por muito mais, né, porque algumas entidades representam classes que têm muito mais gente. Então a gente considera que o processo foi bastante participativo e resultou num plano, e esse plano precisa ser acompanhado, monitorado por um órgão, por uma entidade que esteja além do período dos 4 anos de mandato do prefeito ou da prefeita. Às vezes eventualmente são 8, mas a Ares, como uma entidade independente, a gente tem essa missão, né, de ser guardiã desse plano, de acompanhar a execução dele e de cobrar do poder público e do prefeito ou da prefeita que o execute ou que discuta conosco, com a sociedade, o que ele ou ela irá fazer no seu mandato, para que em 2037 a gente tenha na nossa cidade
o que está expresso naquele plano. Então, a gente tem um período que vem, que está chegando, né, que é a questão eleitoral, mas evidentemente que isso passa muito além da questão eleitoral. O resultado do que está no plano, ele está materializado em 62 projetos que estão alinhados em 17 caminhos estratégicos que pretendem transformar o Recife em no que a gente chama de 6 grandes transformações. Para começar esse nosso bate-papo, que será semanal, a gente vai toda semana, às quartas, 17 horas, conversar com alguém, né? Alguém da cidade, ou alguém de fora da cidade, ou até de fora do país, sobre os nossos 17 caminhos estratégicos. E hoje, para começar, como a gente considera que isso é uma retomada, ninguém melhor do que Guilherme Cavalcante, que está aqui conosco. A gente vai convidá-lo daqui a pouco para entrar aqui no nosso bate-papo. Guilherme foi fundador e presidente da Ares, né? Eu estou na Ares como presidente desde o ano passado. Guilherme foi a pessoa responsável pela coordenação e pela entrega do plano ao município. Isso foi no ano passado, em junho de 2019. Então, é uma pessoa que tem uma longa memória de como foi esse processo, quais foram as dificuldades, enfim, como é que isso foi construído, como é que ele nasceu. E a gente precisa resgatar um pouco isso, né, para poder trazer a história do plano de volta, para poder a gente começar a discutir um pouquinho de maneira mais objetiva os caminhos estratégicos e como é que a gente pode contribuir para que a gente refine ainda mais esse plano que é de todos nós, é da cidade, da Ares, é da prefeitura, é das organizações sociais, é da população em geral, sobretudo das crianças e dos jovens que em 2037 vão de fato estar construindo o futuro da cidade. Então eu queria agora convidar Guilherme, que além de fundador e ex-presidente da Ares, ele faz parte da Assembleia de Fundadores da Ares e é diretor executivo do Atitude, né, que é um grupo que reúne alguns empresários com sede de suas empresas em Pernambuco, que tem um trabalho também de inserção e de debate político. Então Guilherme está aí também nesse grupo. E eu vou convidá-lo para entrar agora. Vou ver se eu acerto trazer ele aqui para a nossa sala. Tem um pouquinho de paciência aí. Eu acho que é aqui. Guilherme, telefone aí, tá? Você precisa aceitar agora. Pronto, finalmente. Dois Agora. em live, né? Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio. Eu tenho um grande amigo que dizia que o que determina se um indivíduo é jovem ou velho é o estoque de sonhos versus o estoque de memórias, né? Enquanto o estoque de sonho for maior do que o estoque de memória, o cara ainda é jovem. Mas eu tô achando que essa medida está sendo substituída por quem sabe mexer nessas tractanas e quem não sabe mexer nessas tractanas. Aliás, quem fala tractana é velho, né? Eu nasci com 50 anos, estou com 43, então eu sou um senhorzinho de 93 anos, tá, Já gente? é um Então, centenário quase você, né? é, para quem teve que assim, presenciar essa cena triste de dois coroas tentando mexer no Insta, a gente já vai Não, pedir desculpa. eu colocando o filtro, e tu coloca o filtro também agora. Então agora tá beleza. Tu tá igual a mim. É. Tô Ah, sem é. coraçãozinho aí. E Mas pior de vamos tudo, que eu acho que lá. a gente vai ficar com o coraçãozinho, que eu não sei mexer nesse Deixa pra negócio, lá. não. Deixa pra lá. Antes coração do que outra coisa. Guila, vamos lá para gente não perder mais tempo. Queria que você Beleza. contasse aí um pouquinho pra gente a história do Recife 500 anos, como é que surgiu a Ares, que na verdade Recife 500 anos e Ares, né, são praticamente uma coisa só. Como é que isso surgiu, como é que foi o processo, qual foi a dificuldade que você enfrentou, até entregar o plano. Me conta aí pra gente. Maravilha. Bom, acho que o Recife 500 anos, assim como a iniciativa de instituir a Ares, tem ele tem o seu surgimento de forma mais pontual, eu diria, em movimentos de planejamento urbano, notadamente um seminário específico que rodou aqui no Recife com a participação da Universidade de Amsterdã, na época liderado pelo CAU, liderado por pessoas como Roberto Montezuma, como um conjunto amplo de pessoas, eu não vou citar aqui para não ser injusto,
E ali, ainda no ano de 2010, se eu não me engano, foi identificado o aniversário de 500 anos da cidade como um marco temporal relevante que poderia servir de mote para o engajamento das pessoas. Ali naquele momento a gente, eu não estava sequer envolvido nessa iniciativa, mas já fazia parte de um conjunto amplo de outros movimentos que tinham como elo aglutinador o pensamento do futuro e a iniciativa sobre o que fazer e como fazer algo específico para influenciar a construção desse futuro. Então, eu tinha trabalhado há algum tempo no projeto de operação urbana chamado Recife Olinda, que olhava para a frente d'água do Recife e projetava ali uma grande operação urbana. Eu tinha trabalhado com planejamento estratégico na área de desenvolvimento econômico, então entender as questões de futuro, olhar para o futuro e tomar medidas no presente sobre como influenciar esse futuro era algo que estava na minha agenda pessoal, profissional também. E vinha ativamente já envolvido em debates em organizações como o Porto Digital, como o CESA, que tinham o viés da inovação e do pensamento sobre o futuro e da ação sobre o futuro muito, muito ligado ao nosso dia a dia. Especificamente no ano de 2012, num momento muito semelhante a esse que a gente está vivendo aqui, talvez um pouco mais cedo no ano, nós começamos um conjunto de debates com os candidatos a prefeitos, na época ainda pré-candidatos, se não me engano. E esses debates resultaram num conjunto de provocações que foram feitas aos candidatos. A gente brinca, diz que os debates foi meio que a paquera com os candidatos ou com as forças políticas envolvidas naquele momento eleitoral. Essa paquera foi seguida de um desdobramento em algo objetivo. À medida que houve a eleição, foi um dos candidatos, o candidato eleito, entendeu que aqueles interlocutores que tinham feito essas provocações ao longo do debate eleitoral tinham algo a acrescentar. E aí nós fomos de provocadores do debate a cidadãos comprometidos com a resultante do debate proposto. Eu só mexer aqui que eu não estou me vendo, eu não sei o que eu fiz aqui. Mas está aparecendo, eu fico tranquilo. Eu tô vendo, né? Todo mundo está me vendo, né? Então, Tá. tem o que eu escrevi mais cedo está na minha frente, está me bloqueando. Eu peço desculpa a vocês, porque eu também, eu e minha ignorância tecnológica achava que esse negócio podia ser pelo desktop e meu celular está meio mal apoiado aqui. Bom, mas voltando. Então, no passado o momento eleitoral e antes do prefeito eleito assumir o cargo, a gente passou a ter debates mais objetivos sobre como criar institucionalidades que pudessem apoiar e promover um debate que fosse ao mesmo tempo teoricamente rico sobre o futuro, mas também enraizado no compromisso de realizar, ou seja, de criar uma agenda que fosse viável. Vale registrar aí que outros movimentos são contemporâneos do mesmo período e trouxeram contribuições muito relevantes, talvez em alguns pontos específicos mais relevantes ainda, sobre o debate do futuro. Eu destacaria aí o projeto do Parque Capibaribe, que tem uma densidade de debate sobre o futuro muito relevante. O projeto do Centro Cidadão, que é uma iniciativa que nasceu na Universidade Católica e originalmente previa avaliar intervenções específicas no Centro Expandido de Recife, mas terminou deixando como legado um conjunto de referências e debates muito sofisticados sobre a criação de futuro e o desenho de cidade. E o Recife 500 anos veio como o generalista que aglutinou um conjunto amplo de contribuições da sociedade para a construção de futuro. A gente
apesar de todas as partes envolvidas já terem ampla experiência, seja na antecipação de futuros, no trabalho de cenários, de construção de cenários, seja no planejamento urbano, seja no planejamento estratégico econômico, todos os envolvidos detinham parte de conhecimentos relevantes para o todo. Mas esse trabalho de costura ampla era algo que a gente não vinha fazendo aqui no Estado, apesar de termos uma tradição de pensar o futuro, e a gente terminou criando uma forma nova de fazer essa costura. Que fossem inclusionais era algo que estava muito na agenda e foi algo que a gente tentou fazer, daí o resultante desses 5.000 participantes diretos que você citou aí mais cedo. E, claro, a ideia de confrontar o que há de mais sofisticado no desenho de cidade, no desenho de políticas públicas voltadas para o futuro, de tradição e conhecimento sobre o Recife 500 anos, ele começa e tem um passo muito importante como uma experimentação na área de participação social no planejamento do futuro. À medida que ele se materializa e a gente vai construindo o plano, ele deixa de ser um experimento de participação social para ser um documento de referência do que a cidade almeja almeja para o seu futuro, né? Ou seja, tudo aquilo que nos incomoda sobre o presente que a gente quer mudar, tudo aquilo que a gente entende como potencial que pode ser atingido e a gente quer atingir, e tudo aquilo que precisa ser feito para produzirmos uma cidade melhor e melhor na medida do possível para todos, né? Então, o plano ele nasce com esse propósito. Já a Ares, ela é inspirada em uma institucionalidade que a gente já tinha experimentado no passado, seja na criação do núcleo de gestão do Porto Digital, que faz, bem ou mal, de forma mais restrita do ponto de vista territorial, já faz a gestão de uma política pública de longo prazo que mistura território com desenvolvimento econômico, com tecnologia, com inovação e com a participação de diversos atores. E também a mesma institucionalidade rodava de forma semelhante ou adaptada ou como é que eu vou dizer, em formatos diferentes, mas com a mesma pegada de participação da sociedade. Eu acho um exemplo muito bacana é o Conselho da cidade de Maringá, que já há mais de 40 anos reúne a sociedade civil em torno de temas amplos e importantes para a cidade, ao ponto de que candidatos a prefeito lá não precisam se dar o trabalho de fazer plano de governo, eles só precisam defender como é que eles vão aderir da melhor forma ao plano que está estabelecido por esse conselho. Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, é entrar para a pauta de debate da cidade de tal forma que os atores políticos, públicos, privados, os representantes da sociedade civil organizada, um conjunto amplo de atores possam entender o valor que um plano desse tem e defendê-lo. Nem sempre a gente vai concordar nas agendas, seja no processo de priorização do que está posto, seja até mesmo no tipo de desenho que está proposto, né? Questões ambientais suscitam, por exemplo, debates que são amplos e às vezes polarizados, questões políticas, questões territoriais, urbanísticas, mas a gente sabe que tem um conjunto de consensos possíveis e viáveis que nos une. A outra coisa é que olhar para o longo prazo nos coloca numa perspectiva de ideias que são válidas hoje, podem não ser válidas daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, contudo a construção de algo para o futuro ou estruturas de permanência física ou social leva tempo. Então, praticar o longo prazo de forma contínua é a única coisa que vai nos assegurar a construção de um futuro onde a gente não é resultante do meio ou do que acontece no nosso entorno, mas sim protagonistas do desenho do nosso próprio futuro.
E aí a construção da Ares veio com essa pegada, de tentar sistematizar esse trabalho. Fazer futuro, construir futuro de forma intencional. E você falou agora de sermos protagonistas, sermos no sentido de sociedade, né? Muito mais do que a área, né? Sermos todos nós. Você preside uma organização, né? Que é o Atitude. Preside não, se dirige, né? O diretor executivo da Atitude, né? Que é formado aí por um grupo de empresários. E de uns anos para cá, a gente tem percebido que a sociedade, de uma forma geral, tem, enfim, tem acordado e tem visto a necessidade de estar engajada nesse tipo de atitude mesmo, de ação, porque o governo não é capaz de tudo sozinho, né? A sociedade precisa participar. A gente teve movimentos e tem movimentos que foram e são importantes para a cidade. A gente teve uma Ocupa Estelita que cumpriu um papel durante um período, né, sobre um projeto específico da cidade. A gente tem o próprio Atitude que você conhece bem, né, tentando influenciar também dentro da pauta que o grupo tem, mas tentando influenciar um pouco no desenvolvimento do estado de Pernambuco. São empresas que estão inseridas, né, que tem sede aqui em Pernambuco. Você tem o MPP, que é o Movimento Pro Pernambuco, né, que a Avelar, né, que é um empresário, tem reunido, inclusive convidou a gente para participar, o que eu achei muito interessante, embora ele trabalhe territorialmente de uma forma mais metropolitana. Evidentemente que Recife está inserido numa região metropolitana que é muito conurbada, então assim, nada está só em Recife, tudo aqui transborda, né, transporte, enfim. A própria geografia da cidade é muito particular nesse sentido. Você tem outros movimentos. Eu tive algumas reuniões recentes e com as pessoas que a gente conversa, você já me relatou isso em algumas conversas nossas, todos muito interessados em participar. Então, eu acho que a Ares tem a vantagem, vamos dizer assim, de ter um produto no qual as pessoas podem mergulhar e participar. Eu acho que é muito interessante a gente estar nesse momento, ter conseguido, né, sobreviver ao desafio de existir, né, que foi o desafio inicial da área, de construir esse plano. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, Guila, sobre como é que tu vê assim, o engajamento da sociedade, né? Como é que ele foi naquele momento, como é que ele pode ser agora, como você imagina que ele será. A gente teve, acho que de lá para cá, né, desde o início da elaboração do plano, as relações das pessoas com as mídias sociais, ela mudou, não sei se evoluiu ou involuiu, mas ela é muito mais forte do que ela era, talvez, no plano, e isso facilita agora, nesse momento, que o plano seja mais discutido. Então vamos aproveitar isso. Como é que tu enxerga essas possibilidades aí da gente ampliar esse debate aí através das redes? Tá. Falando um pouquinho na perspectiva de um movimento como Atitude, por exemplo, que é algo extremamente recente, porém muito alinhado com o espírito do tempo a que tu se referes do ponto de vista do engajamento, tá? O Atitude, ele é o resultado do anseio de um recorte específico da sociedade, no caso aí o setor produtivo, que se via, como é que eu vou dizer, não é omisso, porque a gente sempre teve uma participação muito forte do segmento empresarial em todo o debate público no nosso estado, tá? Mas se sentia pouco efetivo, eu diria assim. E aí, um conjunto de empresários dotados de um espírito missionário se organizaram de forma a profissionalizar esse tipo de atuação, tá? O Atitude só se envolve em projetos que a gente chama de construção de bens públicos de interesse difuso, ou seja, a gente não existe para defender uma agenda do segmento empresarial, a gente não existe para defender um setor A, B ou C, ou até mesmo para ter uma posição extremada em qualquer que seja o tema. A gente se envolve especificamente em grandes temas que têm repercussão na sociedade como um todo. Então, vamos falar aqui, saneamento público, acompanhamento da parceria público-privada que pretende universalizar o saneamento na região metropolitana do Recife.
o projetamento e construção do arco metropolitano, que é algo que impacta a nossa cidade, nossa região metropolitana como um todo, a duplicação da BR-232, ou seja, agendas estruturantes de longo prazo, a consolidação e expansão do Porto de Suape, ou seja, grandes temas que envolvem, em certa medida, desenvolvimento econômico, mas principalmente também desenvolvimento social e que impactam a vida da sociedade como um todo. Eu estou pegando o exemplo do Atitude para dar um recorte do tipo de participação que a gente está vendo emergir. Tá? Pernambuco e Recife, mais especificamente, sempre foi muito rico na participação da sociedade através de movimentos sociais, através de associações de classe. A nossa academia é uma academia que nunca foi muito voltada para dentro, sempre foi voltada para fora, ou seja, a produção de conhecimento ela interage e participa ativamente do debate público. Então, assim, já existe uma tradição como um todo. O momento em si tem suscitado uma ampliação radical no volume dessa participação e nos diferentes formatos em que essa participação se dá. Então, você vai ver organizações de atitude, dos impactos no debate público sobre o futuro do nosso Estado, e organizações que estão aí há 20 anos, como é o caso do Movimento Brasil Competitivo, que é um movimento empresarial também de apoio à competitividade do país, e que já rodou vários ciclos de debate público sobre a construção do futuro e já tem um legado construído. Da mesma forma, a gente está vendo agora atores da sociedade que já tinham uma atuação específica na área de impacto social, ou que já tinham algo que faziam de forma desestruturada e voluntária, encontrando através dos canais de mídias sociais, através como é que eu vou dizer, do encontro de atores inusitados, através de temas que unem esses atores, habilitados por um ferramental digital, que faz com que esses movimentos agora apareçam num volume muito grande. Naturalmente, cada um vai com o tempo encontrando o tipo de contribuição que pode ser dada. Mas o fato é que a gente muito provavelmente não vai mais voltar a um momento em que a sociedade só assiste de forma passiva o que é construído, desenhado e implementado pelo poder público e principalmente pela classe política. Mal traduzindo ou tentando dar um caráter específico do que une esses movimentos, que são todos distintos entre si, é o fato de que dificilmente um gestor público e um político com mandato passará incólume ao debate público intenso e bem estruturado. Tá? Cada vez mais você vai ter segmentos da sociedade, organizações do terceiro setor, ou aglutinados de pessoas e experts em áreas específicas, exercendo uma pressão real sobre a gestão pública. Tá? Eu gosto sempre de citar dois casos que ilustram bem o que é o compromisso com longo prazo e o que é a participação da sociedade quando ela compra um projeto. Tá? Um caso favorável é o caso do Porto de Suape. O Porto de Suape foi, desde a sua concepção original, ainda na década de 60, comecinho da década de 70, ele se tornou um tema que era central entre atores específicos da sociedade que estavam comprometidos com a construção do futuro. À medida que ele foi evoluindo como projeto e foi sendo implementado, ele ganhou o imaginário do pernambucano. Lá pelos idos do começo da década de 80, havia um debate instalado sobre o uso de recursos do Estado, ou seja, do Estado de Pernambuco, para realizar uma obra que era caracteristicamente mais de natureza federal. E ali a gente começa a ter Suape como uma bandeira de Pernambuco. O Porto Suape, na forma como ele está lá hoje estabelecido, hoje no ano de 2020, ele foi pensado e idealizado de forma muito semelhante ainda nos idos da década de 70. E aí eu gosto de usar isso como um caso de sucesso de um projeto ousado, de longo prazo, que teve a sua implementação apoiada por toda a sociedade, ou pelo menos por uma maioria significativa. A gente sabe que sempre vai ter voz dissonante,
Mas um exemplo muito bacana da participação da sociedade é o fato de que o Porto de Suape nasceu originalmente já respeitando um conjunto de premissas ambientais que depois viriam a se tornar lei no Brasil, mas que o Porto em si já tinha incorporado. Então esse é um grande caso de sucesso. O anticaso, eu diria que são projetos cuja relevância foi rapidamente compreendida pela sociedade, mas cuja implementação nunca se deu na proporção, na medida ou até mesmo nos tempos que eram necessários. E aí vamos falar de forma, para pegar um exemplo simples, as obras viárias da construção das perimetrais da região metropolitana do Recife, né? A gente hoje tem, em pleno 2020, estamos discutindo a construção do arco metropolitano, sem nunca ter concluído obras estruturais muito relevantes. Por outro lado, a gente tem obras relevantes nesse sistema viário de construção de perimetrais e de integração metropolitana que foram executadas, mas que levaram mais de 40 anos, né? Um exemplo é a Via Mangue. A Via Mangue, os primeiros desenhos que apontam o traçado que hoje é a Via Mangue, foram idealizados ainda no final da década de 70, no ano de 1976, para ser mais específico. Eu sei porque foi o ano que eu nasci, aí durante essas pesquisas eu atentei para essa coincidência. E no ano de 1976 começam a surgir os primeiros debates mais estruturados sobre esse viário necessário para o futuro, e a gente foi ver a conclusão da Via Mangue, sei lá, 3, 4 anos atrás, ainda assim com algumas precariedades, ainda assim com a não implementação de soluções de integração dela ao restante da malha, que faz com que a gente atrase cada vez mais os avanços que a gente precisa construir para o futuro. Então, esses dois casos, eu estou falando de casos que estão ligados à infraestrutura, mas tem transformações da perspectiva sociais também, como é o caso, por exemplo, da melhoria do sistema de educação, do sistema de saúde que atende os nossos cidadãos. Temas como regularização fundiária, uma cidade como Recife, que tem mais de 50% da sua população vivendo em territórios não regulares, ou pelo menos não reconhecidos como regular. Não existe território irregular, né? O direito à cidade é amplo e atinge a todos. Então, assim, são temas que a gente podia ter avançado muito mais. E aí, movimentos como é o caso da Ares, como é o caso do Recife 500 anos, como são projetos de escopo amplo, como aqueles que eu citei aqui, do Plano Centro Cidadão ou do Parque Capibaribe, eles colocam em evidência e trazem para o centro do debate público essas questões que são estruturais para o futuro. Dessa vez, não mais numa perspectiva meramente de planejamento, mas sim com ansiedade muito, muito palpável sobre como implementar aquilo que está sendo debatido, né? O próprio engajamento cidadão ele tende a reduzir significativamente quando o debate começa a arrefecer e as ações que precisavam ter sido feitas no primeiro, segundo, terceiro ano pós-plano começam a não ser entregues. Agora, ter um plano como o Recife 500 anos nos habilita a fazer cobranças estruturadas. Aí volto para o começo da minha fala, quando eu digo que dificilmente um gestor público agora passará incólumes em ter que debater de forma profunda temas estruturadores de futuro. A sociedade tem hoje um documento que permite saber com que régua medir o sucesso do gestor público. Beleza, Guila. Eu tive tive num debate na Anchan, que foi disponibilizado ontem no BE Avança. Eu tive a oportunidade de conversar com 3 construtoras, incorporadoras sobre construção civil, inovação. E você veja assim, que a gente falou de coisas que eles eles concordaram, os 3, né? Concordaram. Como, por exemplo, a necessidade que a gente tem hoje de ter uma cidade mais fluida, com menos muros, né, entre o público e o privado, uma cidade onde a gente possa circular, né? Isso é certamente reflexo da participação da sociedade, da cobrança da sociedade por uma cidade mais igualitária, menos desigual. A gente tem uma sociedade, e ela precisa perceber isso, porque parte da sociedade ainda não viu, que existe um pedaço da gente que está apartado da gente. Nós somos mais de uma cidade, em territórios completamente diferentes. Então, assim, se a gente não
não trouxer, se a gente não se integrar, a gente de fato não vai ter uma cidade que seja amigável, que seja uma cidade de futuro, uma cidade de sonho que a gente deseja. Então, esse é um debate interessante porque eu acho que traz à luz a percepção, né, de parte do empresariado, e a gente tem crescido nessa questão, e você deu testemunho agora do Atuto também, que vem aí meio que depois, meio que não diria a reboque, mas vem depois de movimentos que vieram da população, da sociedade não organizada, vamos dizer assim, e forçou, né, alguns acontecimentos desse a terem sucesso. Eu queria só dar mandar um abraço aqui para algumas pessoas que eu vi aqui. Pode ser que eu não tenha visto outra, mas eu vi que está aí Dal Sampaio, Clarice Duarte, do Centro Cidadão, da Católica, uma amiga também. Silvio Batista Filho, que é meu primo e é também da área jurídica, desembargador. Graham Tider, que é o nosso cônsul britânico em Recife. Obrigado a eles e a todos vocês aí por estarem aqui prestigiando essa conversa inicial aqui desse ciclo de conversa que a gente vai ter aí nas próximas semanas. A gente tinha combinado, Guilherme, que a gente ia, né, ter uma live de mais ou menos 40 minutos, estamos já perto dos 40, mas aí eu queria te pedir para tu dar um recado final, dar uma palavrinha final enfim, sobre essa conversa, sobre o Recife 500 anos. Você fica à vontade aí para depois a gente fazer o encerramento aqui. Tá, eu queria falar um pouquinho sobre o que tu citaste dos diferentes atores envolvidos no debate, né? Uma coisa que a gente aprendeu no Recife 500 anos é que nem sempre o que a gente tem estabelecido como, ou consensado como sendo o melhor formato ou parâmetro para um desenho de boa cidade é algo que já é entendido e compartilhado pela sociedade como um todo. Então, tu citaste um exemplo muito pontual, mas muito bom, sobre a necessidade de você criar fluidez na cidade. Se você for ali na Ilha do Leite e observar aqueles empresariais que foram construídos acho que é Rio Ave, né? Que levam esse conceito muito ao pé da letra e que investiram fortemente nessa coisa de uma transição entre calçada e prédio, de forma a gerar fluidez, de gerar uma cidade mais acolhedora para o cidadão que está ali passando ou utilizando a infraestrutura pública. Ali é um pequeno exemplo do que pode ser feito de melhor nesse desenho. Agora, até que alguém faça o primeiro, até que alguém construa algo ou se desenhe um território como um todo que tem essas características, leva tempo. Daí a importância da gente estar comprometido com esse debate no longo prazo. Em relação a tentar resumir um pouquinho do que é esse debate e o que é essa conversa que a gente está tendo, tem uma frase que eu gosto muito de um futurista americano, o Churchill, mas eu agora não consigo lembrar o primeiro nome, que diz que o futuro importa e ainda há algo que a gente possa fazer a respeito. Então, essa sensação de que o futuro de fato importa é algo que a gente precisa compartilhar não apenas com um senso de compromisso, mas com um senso de urgência. E aí é o tema do que nos traz aqui hoje, né? O futuro do Recife é hoje, né? A construção do que a gente precisa para frente é hoje. Então, ter a consciência de que o futuro importa e de que a gente ainda pode fazer algo a respeito é algo que permite que a gente se engaje sabendo que os resultados desse debate não é percebido no curto prazo, aquilo que eu construo hoje vai ser colhido pelos meus filhos ou pelos meus netos, e aí um cara que, apesar de não saber mexer no Instagram, se considera razoavelmente jovem como eu tenho um filho de 15 anos, eu não tenho nenhuma perspectiva de ser avô, nem tão cedo, mas eu gosto de pensar que daqui a 20, 30, 40 anos, quando os meus netos tiverem idade para entender e raciocinar o que é a construção do futuro, me agrada profundamente a ideia de que eles olhem para trás e vejam que eu e um conjunto amplo de pessoas se preocupou com eles quando eles ainda não tinham sequer nascido. A gente tem um exemplo muito bacana na nossa cidade, e aí eu gosto de fazer essa referência, que é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, o CESA, né? O CESA foi idealizado ainda em meados da década de 80, fundado no ano de 1996. Nós estamos agora no ano 2000, lá se vão aí quase 25 anos de fundação do CESA. E o CESA tinha uma
uma motivação, um propósito fundador muito simples, é transformar o futuro dos jovens talentos daqui da cidade. Criar um mercado, criar um conjunto de oportunidade para talentos, para que talentos da periferia pudessem sonhar como os talentos do centro. E aí, olhando para Recife como periferia do Brasil, o Brasil como periferia do mundo, né? Então, esse ideal original que motivou a criação de uma organização tão relevante como é o César, é o que permeia todo esse debate que a gente está fazendo, né? Apesar de curto,